Boa tarde. Boa tarde. A partir de agora estamos ao vivo na Rádio Conquista FM, a 105.9, programa Enfoque Regional. E eu sou o Fabinho e a gente vai com vocês até pertinho das 13 horas, com muita notícia, com muita informação. E hoje, gente, deixa eu dar um pouquinho mais de retorno aqui nos microfones, agora sim. E hoje a gente começa uma série de entrevistas com os ex-vereadores. Tivemos até a semana retrasada tivemos uma série de entrevistas com os vereadores de Catanduva. Recebemos aqui nos estúdios da Rádio Conquista os 13 vereadores, um por um. Começamos lá em outubro com o Patrick e terminamos agora em fevereiro, final de janeiro, com o Luiz Pereira. E daí muita gente falou: Fabinho, eu queria saber onde que está o Sidmar Porto. Fabinho, queria saber o que está fazendo o André Beck. Fabinho, quero saber o que se passa na vida do enfermeiro ali. Fabinho, onde que está o Pimpão? Onde que está o Cido Verdureiro? Onde está o João Rocha? Surgiram várias perguntas sobre ex-vereadores de Catanduva. E a gente resolveu fazer uma série de entrevistas com os ex-vereadores, gente. Aí o Fabinho encaminhou para vários ouvintes, vários amigos, uma pergunta aí, um questionário perguntando qual vereador, ex-vereador, vocês queriam ver aqui na Rádio Conquista. E o mais votado, mais citado aí, os dois mais citados, né, foram Sidmar Porto e André Beck. O Porto confirmou presença e já está aqui com a gente. Boa tarde, Sidmar Porto. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde àqueles que nos acompanham aí pela Rádio Conquista. Agradeço o Fabinho aí pelo convite e agradeço também àqueles que lembraram de mim aí para que eu pudesse estar aqui nessa entrevista e em tão boa companhia aí com o Fabinho, que é gente boa demais da conta. Ó, e a partir de agora, gente, nossos ouvintes aí da Rádio Conquista, nossos seguidores da página da Rádio Conquista, podem enviar sua pergunta, podem enviar sua dúvida, que o Sidmar, a gente sabe que o Sidmar é um cara franco, um cara verdadeiro, que responde mesmo, responde sem medo, né, Sidmar? Sem medo de ser feliz, livre, leve e solto. Sidmar, eu acho que a grande pergunta que todo mundo quer saber é um ano e um mês, quase 2 meses, né, afastado aí da vereança. O que anda fazendo o Sidmar Porto? Veja bem, eu trabalhei durante 46 anos seguidos, né? Muito pouco descanso, muito poucas férias, e eu hoje sou uma pessoa aposentada. Então, eu tenho me dedicado a resolver problemas que eu deixei para trás por causa desses 46 anos de trabalho, de correria. Também tenho ajudado minha filha no seu escritório de advocacia. Advogada. E também estou junto com o Dr. Simval. Estou lá como voluntário e ajudando. Eu acho uma importância imensa Catanduva ter deputados, tanto estaduais como federais, e eu estou dando a força para o doutor. Mas também o que eu tenho feito muito é que ainda o dom de servir, o dom de ajudar, o dom de procurar resolver problemas ainda continua comigo. Então eu tenho atendido muitas e muitas pessoas, sempre procurando ajudá-las, né? Sempre procurando orientá-las, correndo atrás. Isso eu tenho feito bastante mesmo. Às vezes eu faço relação do que eu tenho de pendência para resolver, e tem dias que eu estou na correria só em situações que eram relacionadas ao meu cargo de vereador quando vereador. Então eu tenho buscado ainda, procurando ajudar de diversas maneiras a população. Então, de alguma forma, o Sidmar continua sendo vereador sem ser vereador. Sem ser vereador. Isso está no sangue. Não foi quando eu vim para a política que eu tenho essa intenção, essa iniciativa em ajudar pessoas. Isso foi desde que eu me entendo por gente, quando era
comerciante, eu atendia assim, várias pessoas, independente do meu ramo de trabalho, elas iam lá buscar ajuda. E a gente sempre, com carinho, com amor, com o coração aberto, sempre procurou dar atenção e ajudar outras pessoas, ajudar em suas necessidades e suas dificuldades. O nosso amigo Douglas, ele tá mandando aqui, ó. Boa tarde, Fabinho, boa tarde, Daniel, boa tarde ao convidado, boa tarde a todos os amigos, boa tarde, Douglas. Douglas, ele tem, não sei se você sabe, mas ele tem uma página, um grupo no Face que chama Balcão de Empregos Catanduva. Legal, e lá legal. O Douglas coloca sempre vagas de emprego. Boa iniciativa, parabéns, Douglas. Sidmar, fala pra gente, você foi 8 anos secretário de governo, né, do governo Macchione, e 8 anos vereador, foi isso? Positivo. A minha história de vida, eu trabalhei 30 anos no mesmo ramo, né? Que era o ramo de materiais para escritório, papelaria, entrei ainda legionário mirim. Aí depois de 30 anos trabalhando no comércio, eu fui convidado para assumir diretoria de compras da prefeitura. E durante 8 anos eu fui diretor de compras. Era sempre, sempre meu nome estava em evidência para ser secretário. Mas como a gente se dedicou bastante à diretoria de compras, até eu falo que eu pagava pela excelência do meu trabalho, porque não tinha como me tirar da compras, né? Porque a gente atendia todas as secretarias, fui coordenador de eventos. Aí no último ano, em 2012, aí me chamaram e falaram, agora você vai ser secretário de cultura, só que você não pode sair da compras. Então, para vocês terem uma ideia, isso não é aqui, eu falo com toda a humildade do mundo. Aqueles que me conhecem sabem que eu não sou uma pessoa que tem um ego elevado, né? A gente fala com humildade. Eu trabalhava de madrugada e de manhã na compras e à tarde e à noite na cultura. Acumulei 2 cargos com sérios de problemas, né? Mas é lógico, eu recebia como um só, mas tocava um departamento e uma secretaria da Câmara, da Prefeitura, fiz isso por 1 ano. Gente, na época do Sidmar, eu me recordo até hoje, que teve uma época que a cultura bombou, né? Tinha peças de teatro, eventos de dança, foi bem bacana mesmo. Até a gente era parceiro naqueles shows de humor. Eu lembro bem. Então, eu assim, Fabinho, às vezes eu ia eu gosto de participar de tudo, né? Às vezes eu ia num evento do teatro e via ali uma quantidade mínima de pessoas, até eu, como munícipe, ficava constrangido. Às vezes vinha bandas de São Paulo, uma vez veio o Jairzinho, filho do Jair Rodrigues, e que era um circuito cultural paulista, que nós éramos agraciados pelo governo do estado, que mandava gratuitamente, e eu não vi o público. E quando entrei, eu falei pro pessoal, vamos fazer uma gestão para frente para esse povo tirar a bunda do sofá, para acostumar a vir no teatro, nos eventos. E graças a Deus, você mencionou aí o show de humor, né, que nós fizemos. Teve situações que nós precisamos fazer 2 sessões. Através da farmácia nós fomos parceiros, né? Através Legal, da farmácia. Veio aí grandes artistas da época, né? Da Praça é Nossa, veio diversos artistas aí, e além disso, levamos a cultura para os bairros, cultura itinerante para os bairros, foi muito bom, foi uma época legal. Depois da secretaria, o Sidmar resolveu ser candidato a vereador. Positivo. Na verdade, eu já tinha sido candidato lá em 2004. A primeira vez eu tive 863 votos em 2004. Que é uma boa votação. Isso. Aí em 2008 eu tive 1.500 votos e não entrei. Ficou de fora. Nós fizemos aquela coligação, fizemos 5 vereadores. Eu fui o 6º. Era essa equipe do Nelson Lopes Martins, o Nilton estava no nosso grupo, o Vanir da PAI, me parece que o Nelson Toso estava também. E eu fui o Renato Prati, então era um grupo meio forte. Eu tive 1.500 votos e fiquei de fora em 2008. E aí em 2012, quando eu saí
da diretoria de compras, eu me via como uma pessoa útil para a cidade pelo conhecimento que eu adquiri durante esses 8 anos. Em 2012, graças a Deus, eu fui eleito e fiquei até 2020. Olha lá, tem um comentário aqui, ó. Geraldo Zorgetti, nosso grande amigo, grande seguidor, Geraldo Zorgetti, ele coloca aqui, Sidmar, e faz uma colocação importante, ó. Os vereadores tinham que fazer visitas nos postos de saúde e no UPA. Com certeza, o vereador ele é o fiscalizador do povo, né? E a presença do vereador nos departamentos, nos postos de saúde, na UPA, ele às vezes faz milagre, né? Porque às vezes tem alguma coisa ali não acontecendo, a UPA tem um contrato, e isso deve ser de conhecimento de todo vereador, que ela tem que ter um número mínimo de médicos lá, né? E das especialidades que ela tem que ter ali. A questão dos dentistas, os dias, horário. E o vereador é o fiscalizador, ele deve estar lá presente para ver se tem aquela quantidade de médicos naquele momento, né? Se está tendo atendimento dentário, no caso a UPA é para emergência, no caso de dores, a pessoa... não sei nem se está tendo hoje atendimento de dentista na UPA, né? Eu não tenho conhecimento. Mas o vereador tem que estar presente sim, com toda certeza. Sidmar, na época que você era vereador, você visitava as escolas, os postos de saúde, o UPA? Visitava sim. Como diretor de compras, eu tive contato com todas as secretarias. Então, eu tive um conhecimento de como funcionava toda os bastidores da prefeitura. Então eu me via numa obrigação, inclusive as questões de licitações, né? Que foi minha área durante 8 anos. E eu acompanhei isso aí de perto. Pra você ter uma ideia, nós tivemos um período, que eu não tenho problema nenhum em dizer, foi um período escuro da história de Catanduva, 2012 a 2016. Eu denunciei essa administração da época, para você ter uma ideia. Eu denunciei no GAECO, em Rio Preto, e com fundamento, não fui lá fazer politicagem não. Denunciei na Polícia Federal em Rio Preto, denunciei no Ministério Público Federal em Rio Preto, no Ministério Público Estadual aqui, do nosso promotor, e na Polícia Civil. Então, eu tenho comigo que o dinheiro público ele é tão sagrado como o dinheiro do dízimo. E a situação do dinheiro público mal usado, ele abrange a nossa família, ele abrange os nossos filhos, nossos netos, nosso pai, nossa mãe, que deixa de ter um atendimento digno nas diversas áreas que o município tem a obrigação de atender. Então, eu era um fiscalizador nato como vereador. Se houvesse qualquer coisa errada, eu não tinha problema nenhum em denunciar. E nessa administração que eu falei, nos primeiros dias meu como vereador, eu procurei o prefeito da época, 2012, 2016, e falei da minha experiência e me coloquei à disposição. Porém, quando eu percebi que a intenção era outra, eu não tive qualquer problema em fiscalizar. Inclusive recebi ameaças na época, não foi uma só, mas nós cremos que Deus é quem cuida de nós. Nunca, inclusive, me procuraram diversas vezes para usar de artifícios não recomendáveis. Eu sempre disse o seguinte: o meu lema é paz e amor, e quem cuida de mim é o meu Deus. E vamos que a vida segue. Sidmar, na enquete de qual vereador você queria ver no nosso programa, muitas pessoas que citaram o seu nome falaram um ponto importante, que foi a lealdade ao governo do Afonso Macchione. Isso te incomodou de alguma maneira? Estar ligado ao governo do Afonso Macchione, defender ele com unhas e dentes, ser considerado de alguma forma o Afonso Macchione dentro da Câmara? Espécie alguma. Isso é um motivo de orgulho para mim e que eu vou levar enquanto eu viver aqui como um orgulho. Eu dizia sempre na Câmara que eu quero chegar em casa, olhar no espelho e me ver e não sentir vergonha de mim mesmo. Então, eu defendi o Afonso e ainda defendo hoje. Estou aberto aí a
a conversa. Eu tive no mercado municipal essa semana e eles estavam me falando que receberam uma mensagem no WhatsApp exaltando as obras de canalização do rio, exaltando. E isso ele recebeu de um grupo lá, não fui eu que mandei. E falou que um momento aí choveu 200 milímetros, eu não sei se chegou a esse montante, eu sei que uns 130, 140 por aí chegou. E que com certeza teria tido a enchente. Então, eu falei assim para eles também com toda humildade, isso o Afonso falou em diversas entrevistas, que em 2020, 2016, quando eu vi nossa cidade sendo saqueada, essa é a palavra, eu procurei ele para que ele voltasse. Ele não demonstrou interesse em voltar. Aí eu falei, eu vou montar o grupo e depois o senhor decide. E eu insisti muito para que ele voltasse, porque eu sabia do princípio dele, da capacidade dele, da idoneidade dele, e que só ele poderia arrumar a nossa cidade. Então eu contei isso ali para o pessoal do Mercadão. Eu falei, se eu não houvesse insistido, nós não teríamos essa obra aí. Ou seja, nós teríamos no mínimo, sem exagero, uns 3, 4 ou 5 enchentes na nossa cidade e lá para cá. Então é um motivo de orgulho meu. Eu falo assim, se você pegar aqui da Francisco Lima Machado, do Euclides, Solo Sagrado 1, 2, Bom Pastor, Eldorado, Pachá 1 e 2, se for fotografar as obras que existem aí de infraestrutura, você vai ficar um dia praticamente para fotografar tudo. Então é muita coisa. Eu acho que deveria escrever um livro para isso ficar na posteridade. Aí o pessoal não gostava do social. Como não gostava do social se colocou merenda de primeiro mundo em todas as escolas? Se colocou transporte para os alunos com ar-condicionado? Se levou os alunos à praia? Se capacitou? Se cobriu todas as quadras? Todas as quadras das escolas foram feitas quadra coberta. Melhorou a vida de muita gente. E é uma felicidade que eu agradeço a Deus por ter feito parte dessa equipe, e é algo que eu vou levar com muita honra para a minha vida toda. Até, Sidmar, no dia do impeachment, da votação, você foi um dos poucos vereadores que estiveram do lado da Afonso. Talvez na história de Catanduva, na história nossa, não houve momento de maior injustiça do que essa. Não houve momento. É por isso, infelizmente, essa politicagem que aconteceu em Catanduva, ela está a nível federal. Você vê que o governo hoje tenta fazer as coisas corretas, tem um grupo que fica 24 horas por dia no ar-condicionado fazendo politicagem, não deixa. Então foi um momento triste para a história de Catanduva, que uma pessoa que fez tanto, que apesar que o que importa é consciência tranquila, e eu sei que ele tem por demais da conta consciência tranquila, e não vai ser isso que vai abalar, o que importa é a consciência. Foi um momento triste da história de Catanduva, e ser caçado porque forneceu ônibus de graça para quem precisa. E aí, quando acabou a votação, o repórter da TVT veio me perguntar, eu falei, nós poderíamos até estar caçando o prefeito agora, se ele não tivesse fornecido ônibus de graça para a população, tivesse deixado a população que mais precisa à mercê da necessidade, sem atendimento. Aí sim nós teríamos que caçar. Isso foi, na minha opinião, e respondo pelo que eu falo, foi uma pouca vergonha imensa que manchou a história da nossa cidade. Sidmar, até hoje as pessoas perguntam, o Marchionni foi eleito com uma porcentagem grande de votos naquela eleição, começou um governo com a maioria dos vereadores, e o que aconteceu para ele chegar a esse ponto? Um prefeito que tinha ótima avaliação no passado, tinha marcado a história de Catanduva, tinha voltado com apoio popular enorme e de repente foi cassado. As pessoas até hoje se perguntam por quê? Como aconteceu tudo isso? Na verdade, toda pessoa que está na política, todas as pessoas, isso a nível Brasil, está na política e quer fazer a coisa correta, nós temos exemplo disso de sobra.
quer fazer a coisa correta, ele tem uma oposição muito grande, politicamente falando. Eu sou testemunha disso, que no início eu até solicitei que ele fizesse reuniões semanais com a Câmara, com todos os vereadores, e isso foi feito. No início, toda segunda-feira, às 17 horas, se não me engano, 16, 17 horas, nós tínhamos reuniões na prefeitura com os vereadores. E lá eram passadas as situações, as necessidades. Nós sabemos que Catanduva tem uma história em relação ao executivo complicada desde que eu comecei a acompanhar de 96 para cá. Nós tivemos uma gestão 96 para cá que destruiu a nossa cidade. Aí veio outra em 2005 que arrumou. Aí depois veio outra em 2012 que destruiu novamente. Isso a cidade não suporta mais. A cidade não suporta esse rodízio de um constrói e o outro destrói. E quem que paga o remédio amargo é a população, são os funcionários. E aí eram citadas algumas situações para solucionar o problema grave que nós estávamos lá em 2017. E aí fazia-se a reunião e alguns vereadores que se aproveitavam inoportunamente da situação, eles saíam dali e já gravavam agora com a internet, que deu poder de visibilidade, de fala para muitas pessoas, já gravavam situações que nós tínhamos tratado na reunião, ou seja, faltavam com a boa conduta, né? E começou a tumultuar as coisas, né? Fazia-se reunião, a pessoa já saía, já distorcia, muitos sem conhecimento, outros intencionalmente para denegrir a imagem do governo, e foi criando-se uma situação instável. Mas eu acho que a pessoa que se dedica e que quer ter um cargo público, ele tem que ter 100% de visão de ser um vereador, um prefeito municipalista, ou seja, a cidade em primeiro lugar. Eu dizia que naquela administração passada, se o prefeito Afonso descobrisse um poço de petróleo em Catanduva, a Câmara iria impedir de explorar o poço. Eles iam dizer que o óleo era muito sujo, que o óleo era preto, que o óleo fazia determinada situação e impediriam de explorar. Então ficou nítido que de um lado buscando consertar a cidade e o outro lado fazendo política, fazendo a politicagem e para ter méritos pessoal, méritos políticos. Enquanto isso, a cidade infelizmente pagou um preço imerecido, porque a cidade ela tem que vir sempre em primeiro lugar, independente de qualquer questão política. Porque quando eu falo cidade, eu estou falando de população, eu estou falando de geração de emprego, eu estou falando de atendimento médico, eu estou falando de assistência na educação, assistência na assistência social, e está dando oportunidade para as diversas expressões artísticas na cultura, para as diversas modalidades esportivas no esporte. Então é isso que é a cidade, é isso que movimenta a questão da infraestrutura. E infelizmente muitos equivocados, eles buscam somente a questão do favorecimento pessoal e político e nada mais. Então, para a gente dar uma resumida aí no que aconteceu, foi interesses pessoais ali que acabaram atrapalhando o andamento dos projetos do Afonso, da cidade, do governo. Com absoluta certeza e sem medo de errar. Ó, o nosso querido amigo, gente boa demais, Amarildo Benedúcio, ele está colocando aqui, ó, boa tarde, Fabinho, boa tarde, meu cliente Sidmar. Você faz muita falta na Câmara Municipal. Você tem ideia de concorrer novamente para vereador na próxima eleição? Ô Fabinho, eu digo assim, sempre que isso aí está em mim, Eu já tive até outras oportunidades de concorrer a outros cargos, mas eu vejo assim, em 2008, inclusive essa última eleição, nós nos perdemos um pouco a questão de que soltaram um vídeo meu. Eu tinha sido 2012, né? Eu tinha sido 8 anos diretor de compras. Eu queria contribuir com a minha cidade onde eu nasci. Aí em 2012 nós tivemos a puxada de tapete do partido que eu estava.
Eu fui, era uma escolha assim, ou você sai ou você não sai. Eu fui com um partido que não é meu e nem eu nem caminho ao lado desse partido. Então, aí muitos não entenderam, porque soltaram um vídeo lá eu até falo assim que eu tenho uma... Agora que meu cabelo está ficando branco, né, eu fiz 60 anos na semana passada, e soltaram um vídeo de 8 anos atrás e as pessoas achavam que esse vídeo era atual. E eu fui prejudicado por isso. Então, do mesmo conhecimento que eu tenho da administração pública, foi uma escola para mim, com certeza, eu acho que eu tenho o dever de voltar para fiscalizar o Poder Executivo e dar minha parcela de contribuição com a nossa cidade, como eu fiz nesses 16 anos de serviço público. Então, Sidmar tem interesse em voltar? Com absoluta certeza, sim. Agora eu estou imbuído de ajudar o Dr. Simval. Só vou abrir um parênteses, é lógico, ele é um pré-candidato, né, a deputado federal. O doutor teve um mandato na gestão passada e veio mais de 20 milhões para a saúde pública da nossa cidade. E faltou 5 mil votos para o doutor. Catanduva deu 6 mil votos para Joyce. Eu não sei nem pronunciar o nome dela, o sobrenome. A Joyce, que era do lado do Bolsonaro, depois mudou de lado. E notou-se, isso é público e notório aí na mídia, que é uma pessoa sem o equilíbrio necessário para ser uma representante do povo. Quer dizer, nós ficamos sem um representante na Câmara Federal que poderia ter beneficiado muito a nossa saúde. Aí você vai falar, mas isso não, muitas pessoas infelizmente não se veem prejudicadas. O meu atendimento de saúde é SUS. Eu já fiz diversas cirurgias, porque o meu propósito é ter saúde, né? Não ter o plano, mas eu sou SUS. Então, eu convivo essa realidade. Você imagina o quanto nossa cidade poderia ter sido beneficiada. Mesmo que a pessoa tenha plano, um funcionário dela depende do hospital, a mãe depende, a tia depende. Então é importante nós termos uma representatividade em relação a tanto deputado estadual como federal, para o bem da nossa cidade. Olha lá, o nosso amigo Douglas Elebronte, ele deixa uma pergunta também importante aqui, ó. Por você não ter se reeleito, você acha que foi falta de gratidão do povo de Catanduva? Ou por que você acha que não foi reeleito? Então, é um pouco do que você falou agora, né? Não, mas na verdade essa pergunta, ela veio... Ela é importante, importantíssima, né? Eu acho assim, que eu não fui eleito... são vários fatores, mas o principal foi uma onda que veio desde 2018 da renovação. Inclusive, eu quero abrir um parênteses na pergunta do Douglas, que é muito interessante, dizer assim, que é uma coisa que me deixa triste, é ouvir as pessoas dizerem assim, eu não me envolvo em política, eu não quero saber de política. E eu acho que com todo o respeito, mas é o cúmulo do egoísmo. Por quê? Todos nós dependemos da política, todos dependem. Como eu já citei, atendimento médico, diversos, a questão até do desenvolvimento econômico pode gerar política. E nessa onda, muitos infelizmente não acompanham o dia a dia do vereador. E se a gente for ficar fazendo propaganda, a gente não trabalha. Você tem que escolher, você trabalha, você tem um que só faz propaganda, não trabalha. Então só faz. E cabe ao eleitor acompanhar, para não ser muitas vezes enganados. Até eu cito uma passagem bíblica que diz que o povo de determinado local era mais nobre que os outros, porque ele chegava em casa e ia pesquisar para ver se aquilo que haviam pregado, aquilo que havia falado, se era verdade em relação à luz maior que a Bíblia Sagrada. Então, eu julgo assim, essa onda de renovação, eles queriam renovar aqueles que estavam lá.
E foi alguns fatores que onde eu tinha votos também, em determinada, eu não vou falar nem aonde é, porque é uma pessoa que é muito amiga minha, né, que saiu, que é um direito de todos saírem candidatos. Em 2 lugares onde eu tinha bastante votos, eu tive uma concorrência grande também, que é normal, é mais do que justo, quem quer sair, sai. Então foi isso, essa renovação, foi uma eleição atípica, muitas pessoas, principalmente os de idade, não foram votar, muitas pessoas, é lógico, não foram votar para todo mundo, né? Mas foi uma eleição totalmente, foi uma surpresa para mim. Se somar meus atendimentos, isso é relatório da Câmara, não sou eu que estou falando. Passaram no meu gabinete, 2017 a 2020, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, meu gabinete era um fervo, como se diz na gíria. E além de tudo, eu vou na casa das pessoas, ao horário, vou à noite, pego a moto, corro, vou lá ver, sem contar os atendimentos em loco, né, nos bairros. 10 mil pessoas passaram no meu atendimento, a gente procurava, é lógico, sou um ser humano, não consigo resolver tudo, queria muito, mas não dou conta. Mas a dedicação foi exclusiva e foi de todo o coração. Eu acho que foi essa renovação que acabou me tirando da Câmara. Lembrando que o Sidmar, mesmo assim, teve uma votação expressiva, né, Sidmar? Foi expressiva, mas também eu dizia assim, às vezes eu faço certa testemunha disso. Em reunião do partido, que nós pertencemos ao mesmo partido, as pessoas falavam, não, nós estamos trabalhando para o Sidmar. A resposta, o tempo é o melhor juiz de tudo, né? Quando as pessoas diziam, nós vamos estar trabalhando para o Sidmar. Tinha uma época que eles queriam até que eu bancasse lá em termos financeiros, que eu disse que até se eu tivesse, eu ajudaria com certeza. Mas, eu dizia assim para eles, essa eleição é do novo. Essa eleição é do novo. E isso eu falei para todos os componentes que estavam lá de candidatos a vereadores. E isso provou-se aquilo que eu tinha falado. Ficou provado que é do novo, e os novos aí tiveram mais votos que era o que eu havia pregado lá atrás, antes da eleição. Sidmar, me fala uma coisa, nesses 8 anos na vereança, tem algum projeto que tenha se destacado, algo que o Sidmar lembra até hoje, que ficou marcado na sua mente? Aquele projeto foi importante, aquele ato que eu fiz foi importante? Conta pra gente. Veja só, como eu disse, a pessoa que trabalha muito, ele não tem muito tempo de elencar as coisas, né? E, inclusive, uma situação que eu falo, eles me batiam muito, eu fiz projetos de leis importantíssimos, né? Como a questão da adaptação para a pessoa com deficiência em arquibancadas, a questão do banheiro químico nos eventos, a questão da cadeira de rodas nos supermercados com mais de 10 caixas e assim por diante. Mas eu gostaria de frisar também, o vereador, a função do vereador são 3 coisas básicas: legislar, mas essa questão de legislar é mais analisar os projetos que vêm do executivo e do prefeito, porque nós temos mil e cacetadas de leis que não colocam em prática, que a prefeitura não tem nem condição de colocar em prática, muito menos fiscalizar. Existe um número, Catanduva foi tida lá em 2º lugar em número de leis inconstitucionais, que os vereadores fazem só para aparecer na mídia. Eles sabem, têm conhecimento pleno que ele não pode fazer, e ele faz para aparecer na mídia, para ter o minuto de fama. Então, essa questão, não fez projeto de lei, não fez... Eu acho que não é por aí que se avalia um vereador. Ele tem que ser fiel à cidade, na votação que vem do prefeito, como eu sempre votei com a minha consciência. Até nessa gestão que eu fui um opositor consciente, né? Eu tinha época que vinha projeto de lei lá que eu defendia para votar sim. Então eu votei a favor. E além desse projeto, eu me orgulho de ter brigado para o retorno do Afonso. Ele deixou a prefeitura numa situação, ele e a Marta, numa situação favorável. Ele pegou devendo muito,
devendo a coleta de lixo, devendo para os distribuidores de remédio, devendo para o laboratório, devendo até as calças. Ele pegou a situação caótica que ele recebeu a prefeitura e deixaram a prefeitura numa situação muito melhor. Foi essa época que o vereador cita que o senhor foi oposição, foi o governo do Geraldo Vignoli. Positivo. Então, eu me orgulho de ter contribuído para o retorno e por minha insistência, a cidade ficou numa situação melhor. O padre recebeu a cidade com absoluta certeza, com dinheiro em caixa, e as únicas dívidas, e um resto a pagar, folha de pagamento, o IPMC que o Afonso pagou aí praticamente em torno de 30 milhões, o Instituto de Previdência, e eu me orgulho disso, de ter lutado pela canalização do rio. Quando eu vou lá no Mercadão, nos comerciantes da Baixada, e vejo eles felizes que não está tendo enchente. Olha, que ano que choveu, que você se lembra que choveu igual choveu esses dias aqui. É coisa de 20 anos que não chove assim. Lá em Catiguá transbordou, ficou impedido de um lado se comunicar com o outro. Então eu me orgulho dessas lutas minhas, né? Eu me orgulho de ter denunciado a compra superfaturada do uniforme, como o Vignoli fez, a compra superfaturada da merenda, que pagava linguiça calabresa, estava R$3 aqui no nosso mercado, ele pagava 9, 10, 11 reais do quilo. Eu me orgulho disso aí, de eu ter cumprido com a minha obrigação. Então, como vereador, tanto para legislar, como para assessorar, que é para ajudar, é a segunda função do vereador, e como para fiscalizar, que esse é dever de todo vereador. Não tem acordo, não tem mensalinho, não tem benefício, não tem envelope na calada da noite, não tem subir no gabinete e descer com envelope. Tem a consciência de fiscalizar e denunciar aquilo que está errado. E é o que eu penso, é o que eu fiz e o que eu me sinto com a consciência tranquila. Sidmar, tem mais um comentário aqui do Douglas. O Douglas, ele gosta de sempre pôr aquela pitadinha, daquela cutucada, usar um pouco de humor. Ele coloca aqui, ó: Sidmar, eu gostaria de saber como o senhor conseguiu chegar para a entrevista com o Fabinho, com tanto buraco em Catanduva. Que horas você saiu de casa? Ô Douglas, eu falo assim que para a administração e bem, são 5 coisas que ele tem que estar com os olhos bem abertos, né? 5 coisas. Um é o tapa-buraco, como você mencionou. O outro é a troca de lâmpada da iluminação pública. A outra é a roçagem de mato da cidade, né? A outra é a merenda de boa qualidade para as crianças. E a outra é remédio na farmácia. Essa situação de buraco é assim, realmente eu vejo alguns buracos na cidade, né? Mas eu sou uma pessoa sincera e tenho que ser honesto. Essa época de chuva, ela é meio que propícia a criar esses buracos, né? A criar esses buracos nessa época de chuva. Eu espero que a administração aí tenha uma força-tarefa, que eles tenham as equipes do tapa-buraco, que eles tenham licitações com antecedências abertas para não faltar a massa asfáltica, né? Que eles tenham uma organização e consigam amenizar essa parte aí da cidade, né? Que consigam tapar esses buracos o mais rápido possível. E é perigoso. Por exemplo, eu ando muito de moto, né? Ando muito de moto. Tem determinados lugares que você vê a moto, você perde o controle dela por causa de variação do asfalto, por causa do asfalto deteriorado, né? Por falta talvez até de recape. Então são situações que a administração tem que estar de olho aberto, força-tarefa, trabalhando aí para não deixar nós voltarmos a sermos conhecidos como Catanduva da Buracolândia, né? Eu espero que eles tenham aí uma força-tarefa para acabar com esse problema o quanto antes. Sidmar, a gente está chegando nos últimos minutinhos aqui da entrevista. Quem quiser entrar em contato com o Sidmar Porto, eu gostei da conversa do Sidmar, quero trocar uma ideia com ele, quero conversar com ele, quero saber um pouco mais
dos projetos dele, das ideias? Como que faz? Eu tenho 2 perfis no Facebook, né? E tenho a minha página também no Facebook. E na página do Facebook, não é somente a minha, eu imagino, não sou conhecedor da parte de informática, mas imagino que tem o telefone de todos. E lá na minha página, Sidmar Porto, tem o meu telefone para o WhatsApp também. Eu estou à disposição aí. Antes, quando era vereador, eu não dava conta. Às vezes muitas pessoas não entendiam isso de responder no Messenger, né? Não dava conta. Hoje eu já estou conseguindo. Então, hoje está mais tranquilo, né? Aqueles que estão comigo aí no Face, pode mandar mensagem lá que eu tô atento aí, estou à disposição. Sidmar, gostei da conversa, viu? O papo rendeu bastante. Você esclareceu aí pontos que a maioria da população não sabia. Muito obrigado, viu, Sidmar, pela sua presença. E já está convidado para voltar aqui outra hora. Fabinho, eu estou à inteira disposição. Eu acho importantíssimo nós falarmos a verdade, né? A palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, ela está em todo lugar. E às vezes eu vejo pessoas fazendo julgamento de outras pessoas por determinadas situações e a gente fica sentido, porque não corresponde à verdade. Então Deus colocou em nós um sentimento de que nós não compactuamos com a injustiça. A nossa consciência não compactua com a injustiça. Então, quanto mais a população, o ser humano, tiver conhecimento nos vários ramos do conhecimento, mais ele vai ter paz e vai ter condição de não praticar a injustiça, né? Então, eu estou à disposição. Eu agradeço de coração aí. Eu estou à disposição aí da população, à tua disposição, e agradeço a oportunidade. Obrigado, Sidmar. Obrigado a todo mundo que curtiu, compartilhou, comentou nossa live. Muito obrigado de coração. E a quem nos ouviu pelo bom e velho rádio, muito obrigado. E amanhã tem mais Enfoque Regional, gente. E nós vamos continuar ouvindo os ex-vereadores. O André Beck já está convidado e ele só está vendo a questão do dia, do horário que ele vai poder vir. Mas já está convidado para estar aqui. Valeu, gente. Obrigado. Forte abraço, Sidmar. Sidmar, você não lembrou da esposa da filha, hein? Um abraço aí para a filha. A minha esposa até perguntou como que fazia para acompanhar. Ela deve estar acompanhando lá. Um abraço a todos, um abraço a quem está nos ouvindo. Deus vos abençoe ricamente. Até breve. Até breve, gente. Tchau, tchau.